semear a palavra em vidas. E louvamos a Deus pela vida do nosso diretor Iranildo, porque com certeza recebeu esse projeto, esse propósito do Espírito Santo e colocou em prática, está executando. Estamos aqui nesse projeto para também fazer o líder do Senhor Jesus. Já quero dar boa noite, boas-vindas em nome do nosso diretor Iranildo, em nome da CMA TV, ao nosso querido Diácono Eritã. Diácono Eritã, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A paz do Senhor Jesus, boa noite. Boa noite, Medeiros. Boa noite, Iranildo Silva aí. Boa noite, Alto Rodrigues. Na graça e na paz do Senhor. Alegria imensa estar aqui. Feliz pelo convite. Me sinto até honrado, né? Ter lembrado do meu nome, da minha pessoa, para um momento especial como esse aqui. Espero corresponder às expectativas, né, da estrutura, do momento e do nosso ouvinte que está aí do outro lado, certamente, com certeza, querendo ouvir alguma coisa legal nesse final de noite. E é isso que teremos aqui, vamos procurar apresentar, né, na graça de Deus, aquilo que for bom, perfeito e agradável para nossas vidas. Muito bem. E você aí que está entrando agora nessa live, você pode nos ajudar também a semear em vidas, compartilhando aí esse link aí, tá bom? Você pode compartilhar aí, curtir, certo? Para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas e assim propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Iremos já iniciar o nosso bloco de perguntas. Segunda-feira que a irmã Fran teve aqui foi uma benção, deu muitas visualizações, muita gente foi tocada, agraciada pela palavra de Deus. Ela deixou uma palavra maravilhosa, uma entrevista bacana, e louva a Deus porque essas pessoas que têm vindo têm tido um compromisso com o telespectador de serenidade, de seriedade, e o podcast a cada dia tem crescido para a glória de Deus. Diácono Eritã, eu queria que você começasse fazendo essa introdução, uma breve apresentação de quem é o Diácono Eritã. Muito bem, essa pergunta é interessante, que eu lembrei de uma história que eu li, que eu vi também, né? Lá em Londres, na época que, eu acho que no século XIX, quando ainda não se tinha ainda a energia elétrica, a lâmpada elétrica, e tinha um cidadão na praça, lá em Londres, uma praça lá, estava lá sozinho no escuro e veio um guarda noturno com a lanterna, focou, jogou luz no rosto do cidadão desconhecido. E de praxe era um policial, né, que estava fazendo a ronda, perguntou para ele: quem é você? E aí o homem respondeu: faz 50 anos que eu me faço essa mesma pergunta. Né? Ele tinha 50 anos de idade. E é uma pergunta muito filosófica, né? Quem é você, né? O que pode se falar da gente? E a gente tem a pretensão de achar que sabemos quem somos, né? É uma pretensão grande, é uma coisa que dificilmente alguém vai conseguir saber, é saber acerca de si próprio. Nós somos um mistério para nós próprios, né? Mas eu sou cidadão aqui de Alto Rodrigues, eu gosto de dizer que nasci aqui, porque na realidade não tinha maternidade em Alto Rodrigues, como parece que ainda não tem, né? A maternidade e as mulheres, quando as gestantes precisavam dar à luz, elas iam para Macau, que é a cidade vizinha aqui. Então, mas eu sou natural daqui, filho da nossa terra, amo essa cidade, né? Nunca passei uma semana sequer fora de Alto Rodrigues até hoje, né? Uma façanha extraordinária, nunca passei mais do que uma semana fora de Alto Rodrigues. Aí eu sou evangélico, cristão, crente em Jesus, já desde 93, né, membro da Assembleia de Deus, no diaconato, professor de escola bíblica, pregador também, professor, enfim, né, lida com a preleção da palavra, né, a explanação da palavra. Bom, em síntese, é isso aí que somos, né? O Diácono Eritã, como você colocou aí. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta. Diácono Eritã, fala aí, como foi sua convenção? A minha convenção. A convenção, geralmente, ela não é um fator isolado, né? Ela é um leque de fatores que colaboram, que contribuem para a convenção de uma pessoa. Normalmente,
comumente, fatalmente, efetivamente, tanto mente aqui, tanto sinônimo, né? A palavra de Deus, ela está imbuída nesse processo, né? Ela faz parte desse processo, ela é o ponto fundamental na conversão de alguém. Tanto é que Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, porque é na pregação do evangelho, é na pregação da palavra que se processa a fé. O indivíduo pode ter um contato com Deus, pode ter uma experiência com Deus, o processo do novo nascimento. A palavra de Deus, ela está imbuída nesse processo de convenção. E no meu caso, como se deu, né? No meu caso, eu tinha um tio já falecido, faleceu recente. Ele tinha sido evangélico, tinha sido crente, morava com meus avós na época, ele era alcoólatra. E a gente era, eu e meus irmãos, na época éramos criança. E ele chegava embriagado da rua, deitava na rede, e ele tinha o hábito de quem tivesse de nós, os sobrinhos dele, lá na casa, ele pedia para ler a Bíblia para ele, né? Ele ficava deitado: lê aí a Bíblia aí para mim aí. E eu, nesse negócio de ler a Bíblia para ele, eu me apaixonei pela Bíblia, de certa forma. Bacana. Eu me interessei pelas escrituras, né? E em especial por Salomão. Eu gostei muito de Salomão, assim, que tinha pedido a Deus sabedoria. E aquilo me encantou, né? Pedir a Deus sabedoria, coisa extraordinária. Um homem pediu a Deus sabedoria e recebeu de Deus sabedoria. Mas ainda não se deu aí minha conversão. E o tempo passou. Eu continuei lá lendo a Bíblia. Não lia. Já foi fazendo efeito, ficando guardado alguma coisa. Ficou fazendo efeito, né? A palavra, ela tem esse poder, tem essa condição assim de gerar no ser humano uma atratividade, um poder de reflexão nele, leva o indivíduo a refletir sobre a sua própria existência. E aí na adolescência, já no colégio, eu estudando já perto de terminar o ensino médio, eu travei contato com o Wilson. O Wilson, na época, namorava com Raquel, o irmão Wilson aqui. Hoje é o secretário de obras. Isso, exatamente, secretário de obras, irmão Wilson. E aí eu era aquele indivíduo rebelde, assim, atrevido, era metido a sabido, eu era, né? Eu confiava no meu taco, eu me achava uma pessoa preparada, de conhecimento, e eu passei a desafiar o Wilson. A gente estudou, o Wilson estava fazendo um outro, ele é mais velho que eu, mas estava fazendo um outro segundo ensino médio, porque Raquel estudava fazendo ensino médio, terminando o ensino médio, e ele, para ficar junto com a namorada, estava fazendo um outro ensino médio, e acabou que a gente era colega de classe. E aí eu fazia perguntas para ele da Bíblia, né? E ele matava toda, né? Eu chutava e o Wilson matava, e aquilo me irritava, me incomodava, né? E eu queria, de certa forma assim, constranger ele, talvez, né? Ele no canto de parede, desafiar, deixar ele sem resposta, mas eu nunca conseguia isso, né? E eu tacava uma pergunta, tacava um questionamento, e ele mandava a resposta e me desarmava, assim. Eu ficava sem ter uma réplica, sem dar um retorno para coisa. E eu ia no colégio, hoje à noite eu pego ele, ia para o colégio já nesse pensamento, nesse sentimento, e a coisa processando em mim, né? A palavra que ele dava, né? Já processando em mim, só que a gente não tem consciência disso, não se percebe, né? E o Wilson, ele tinha uma forma assim irônica, ou era a minha impressão, né? Uma forma irônica de desconsiderar-me, assim, né? Eu acabava me sentindo assim, se acha muita coisa, né? E ele dava uma resposta assim, muito fria, muito seca, direta, muito objetiva, que me desmontava, e ele ignorava lá, tacava a resposta dele e também não me dava muita bola não, sabe? E eu disse: mas rapaz, que cara metido, e lá vai. E aquilo foi se processando, e a palavra foi processando em mim, e eu passei a ler mais a Bíblia, né, no intuito de poder questioná-lo melhor, de me preparar melhor, né? Isso, o processo, você sabe muito bem que o contato com a palavra é justamente o que requer para os indivíduos cair na convenção, acontecer a convenção. E eu passei a ler mais a Bíblia para poder fazer mais perguntas ao Wilson, e aconteceu que eu comecei a me sentir intimidado. Eu já passei a respeitar o Wilson, assim, vi o Wilson como um cara preparado, que eu não tinha condição de concorrer com ele. Em termos de Bíblia, o Wilson é um homem preparado, biblicamente, né? Graças a Deus, assim. E aí a gente foi criando uma certa amizade, eu fui ficando mais manso, mais ponderado, né? Aquela pretensão de constranger na sala foi desaparecendo, a gente foi ficando mais parceiro, terminava nos intervalos das aulas,
A gente ficava conversando, né? Veio o respeito, né? Foi nascendo um respeito. Como uma autoridade agora espiritual, né? Pelo conhecimento. Exatamente. Né? Pronto, um amigo assim, um líder espiritual, conselheiro, foi criando assim, essa concepção dele, essa relação com a gente. E a gente passou a conversar numa boa, e a palavra processando em mim, né? E ele percebeu esse processo. O Wilson percebeu que a gente é crente, a gente percebe quando a palavra está surtindo efeito, né, no ouvinte, né? Eu não me dava conta, eu não percebia, mas ele percebeu isso, né? Ele percebeu tanto que a coisa eu estava no papo, vamos dizer assim, né? Que a palavra estava tendo um efeito extraordinário, efetivo sobre a minha vida, que ele me fez um convite para ir para a igreja. Disse, olha, domingo é culto dos jovens lá na minha igreja, você vai? Eu fiquei doido para ir. Eu disse, eu vou, domingo. Isso foi assim uma segunda-feira, mais ou menos. Ele me convidou para ir para o culto. E aí eu disse, eu vou para o culto, eu vou para a igreja. E fiquei empolgado com aquela ideia, mas também fiz segredo para os amigos, porque eu achava que era me rebaixar, ir para a igreja evangélica. Eu era um adolescente metido, né? Arrogante, me achava descolado. Isso há quase 25 anos atrás, né? 93, dá um bocado de ano aí, tá 30 anos aí. 30 anos aí, realmente. Eu não sou tão velho assim, mas faz um bocado de tempo já. Realmente, falar em a igreja nessa época, acredito que a resenha era grande. A resenha era grande, né? Com os colegas, né? Eu era um cara descolado, tinha o cabelo cheio, falava com gíria, falava palavrões, né? Tinha um jeito assim muito rebelde de ser. Pré-adolescente ainda na época, né? Entendo. E ele lançou esse convite e eu guardei segredo para os amigos, não quis dizer a ninguém que estava querendo domingo. E a semana, rapaz, parecia que uma semana longa, o domingo não chegava. Já ansioso. E eu entrei no estado de ansiedade, exatamente. Eu entrei no estado de ansiedade, querendo que chegasse logo o domingo para estar no culto, né? Tá lá pela primeira vez, eu nunca tinha entrado na igreja evangélica, né? E eu queria estar lá na igreja. E eu fiz segredo para os amigos, aquele negócio todo. E aí, na época, tem uma situação engraçada, que tinha uma adolescente, uma moça, que eu queria muito namorar, assim, né? E aconteceu que nessa semana eu consegui conversar com ela. Era uma moça que eu pretendia de muito tempo, observava ela, né? Minha idade ela. E eu consegui conversar com ela, e ela combinou da gente se encontrar no Rio, nesse domingo que eu ia para a igreja, né? E quando chegou o sábado à noite... Já enfrentou um obstáculo. Tinha um obstáculo já aí. E quando chegou o sábado à noite, que antecedia o domingo, eu fui dormir cedo para o sábado voar. Eu queria que o tempo voasse. Eu estava numa expectativa muito boa. Aquele rebelde, né, aquele atrevido que estava peitando o Wilson, que questionava o Wilson, agora estava um cordeiro manso. É isso que a palavra faz, né? Tem esse poderio, né, extraordinário de mudar mesmo o ser humano, né? E eu estava nesse estado assim de mansidão e de ansiedade de ir na igreja. Era uma ansiedade grande, forte, incomum, uma coisa fora do normal. É tanto que eu fui dormir cedo, não sabia, não era habitual. Eu dormia depois de meia-noite, por aí, ficava na rua zanzando. Eu fui dormir, jantei e fui dormir, que era para o sábado passar, chegar logo domingo. E aí, quando amanheceu o domingo, hoje é domingo, hoje eu vou para a igreja. E eu não lembrei que tinha feito combinado com a menina de a gente se encontrar no Rio, no domingo pela manhã. Eu não lembrei da menina, que eu pretendia tanto namorar com ela. E a de manhã só faltou não passar, chegar a hora do almoço, só faltou não acontecer o almoço. Eu queria que o domingo voasse. E o domingo se arrastando. E aí foi dessa forma. E eu tinha combinado com um dos amigos meus, disse, rapaz, faltou a coragem de ir só para a igreja, né? O Wilson lançou o convite, mas eu não sabia com quem chegar lá, nem como chegar lá. Tem esse detalhe. A pessoa nunca foi num ambiente, ela não sabe como é que vai chegar lá. Fica um pouco recuado, né? Fica um pouco, né, inibido, aquela coisa. Aí eu combinei com um amigo meu, que era do meu grupo, do time, assim, de amizade. E ele disse, rapaz, o que tu vai fazer na igreja dos crentes? Aí eu, para desdobrar ele, a gente vai, porque tem umas crentes bonitas lá, tem umas meninas lá bonitas, vamos lá. Eu mentindo para ele, que eu dizendo para ele que o interesse era esse, e ver as meninas crentes que tinha na igreja lá. E tá, eu vou com você. Eu cheguei na casa dele de 4 horas da tarde, tamanha ansiedade, né? O culto é de 7 horas da noite, né? Cheguei na casa dele arrumado, 4 horas da tarde.
E ele disse, homem, né, de 7 horas o culto, quando cheguei na casa desse meu amigo. É, de 7 horas o culto, você já está aqui, uma hora dessa, só o alto ainda. E eu fiquei lá, e a gente ficou conversando na casa dele para o tempo passar. Né? Até que saímos da casa dele às 6h30, fomos para a igreja. E aí o culto se processou, um culto bem animado, eu recordo ainda, um culto bem fervoroso, como a gente costuma falar. E tranquilo, a palavra, o vinho, e eu lá na minha, super tranquilo. E na hora do convite, né, o pregador fez o convite para quem queria, para quem pretendia aceitar Jesus, e faltou a coragem, né? Sempre é assim, né? O desejo forte, aquela vontade grande de me entregar para Jesus, eu queria muito assim, mas o medo bateu, rapaz, eu fiquei inibido, constrangido, não sei, lá vai, eu sei que pararam de fazer o convite, o pregador parou de fazer o convite. Estou me esticando muito ou está tranquilo? Não, está tranquilo, pode concluir. E o pregador parou de fazer o convite, aí veio o dirigente do culto, não me recordo, fez a leitura da programação da semana, né? O que é que ia acontecer na semana, os cultos que iam acontecer. Eu digo, mas rapaz, perdi a oportunidade. Eu fiquei, né? Mas perdi a oportunidade, ele era a escala da semana, as direções dos cultos, o que é que ia acontecer durante a semana. E eu não sei como o pregador voltou o microfone. Ele voltou, depois de o dirigente ter feito a programação, ele voltou o microfone. Aí ele olhou para mim, na minha direção, o culto estava, a igreja estava lotada de pessoas, né? Uhum. E ele disse, você aí, rapazinho, né? Aí eu fiquei, olhei, a gente fica, né? Lá do culto, ele, você aí, rapazinho, você mesmo, você aí. Eu? Sim, você. O seu nome está escrito no livro da vida. Foi desse jeito. Ele disse essa palavra. Quando ele disse essa palavra, eu me levantei assim, automaticamente. Essa palavra, como eu já tinha conhecimento da palavra, eu tinha lido sobre o livro da vida. Eu tinha conhecimento, eu tinha ciência que só estava escrito no livro da vida o nome das pessoas que eram salvas, né? Eu tinha esse conhecimento prévio, né? E o Espírito Santo sabia, né? Porque eu sabia. Uhum. Ele tinha me dado aquela palavra já, né? De conhecimento. Isso. Eu tinha ciência dessa palavra. E o pregador foi usado nessa questão. Seu nome está escrito no livro da vida. Eu fiquei de pé. E aí o pessoal que estava do meu lado aproveitou, os irmãos, né? Aproveitaram e já foi. E eu fiquei bobo. Eu disse, como é que ele sabe que meu nome está escrito no livro da vida? E eu fiquei perguntando para um e para outro do lado de mim. Como é que ele leu? Como é que ele viu? E se está meu nome no livro da vida, então eu sou salvo. Eu saí do banco até lá o púlpito, com ela, tipo um bobo assim, feliz por aquela palavra que ele tinha me dado, né? Que meu nome estava escrito no livro da vida. E foi assim, a igreja foi tomada de uma alegria de línguas estranhas, né? Muito grande, lá vai, e eu fui lá na frente, e eu continuei me questionando e perguntando aos irmãos da igreja, como é que ele sabe que meu nome está escrito no livro da vida? Alguém me diga, como é que ele viu isso? Como é que ele está sabendo disso? E foi assim. E outra coisa, um fator incomum na minha conversão, que eu acho incomum demais, é porque normalmente as pessoas que aceitam Jesus aceitam chorando, né? Todo mundo aceita Jesus chorando. Eu nunca vi diferente. Ou as pessoas ficam quietas ou chorando. Geralmente eu gargalhava de felicidade. Foi o contrário. Eu nunca vi ninguém se converter desse jeito. Se converter dando gargalhada. Eu dava a gargalhada de uma felicidade que inundou meu coração. Era uma felicidade diferente, assim, uma alegria, uma leveza, um sentimento profundo, uma profunda felicidade. Que eu ri muito assim. Bobo. Acredito que esse gozo da salvação, né? Foi de imediato. Você já conhecia a palavra. Isso. E esse gozo, né? De o gozo da salvação. Salvo, creio que trouxe essa alegria. Isso, alegria, né? E meu nome escrito no livro da vida, aquilo tudo. Né? E o Wilson, que foi o intermediário disso aí, né? O pregador, o ganhador da alma, né? Tava lá presente. Ele estava lá. Então foi assim a minha convenção, que se deu dessa forma, né? E aí eu terminou o culto, fui para casa. Aí quando cheguei em casa, troquei de roupa, que eu deitei, aí eu lembrei que eu tinha combinado com a namorada, né? Com a menina de se encontrar no Rio. Eu digo, vala, meu Deus, que, né? Tudo mudou completamente a minha cabeça. Né? De Deus, Espírito Santo, né? Eu resolvi, eu vou lá, como ninguém sabe que eu sou evangélico ainda, ninguém na cidade sabe que eu sou crente, eu vou lá na discoteca procurar aquela menina lá que a gente convidou. Aí fui lá na discoteca, né? Ninguém sabia que eu era evangélico, afinal eu aproveitei a situação. Isso. Aí fui lá na discoteca, me encontrei com ela disse, você não foi no Rio, aquele negócio todo, né? Eu esperei você, fui com minhas primas, com minhas amigas lá no Rio, e a gente ficou te aguardando e você não apareceu.
Aí eu tenho uma coisa importante para falar para você. Olha, agora eu sou crente. E se você quiser namorar comigo, você vai ter que ir para a igreja também. Você tem que ir para a igreja. Aí ela, vou falar com minha mãe. Feita a palavra. Foi. Aí ela, eu vou falar com minha mãe, eu vou pedir a minha mãe. E ela e tal. E na segunda-feira ela foi para a igreja. História bacana. Aí nessa mesma noite, eu fui deixar ela em casa, né? Normal de namoro. Fui deixar ela na casa dela. Quando eu vinha voltando da casa dela, me encontrei com um bêbado, bêbado, completamente areado, que não sabia o destino da casa deles, sabe? Ele disse: meu filho, eu tô querendo chegar na casa. Ele me deu o nome da pessoa. Fulano e tal, você conhece? Eu conheço. Eu tô perdido, não sei para que lado é. Aí eu peguei ele, apoiei em mim, ele não conseguia nem se pôr de pé, o bêbado. Aí eu apoiou-se em mim e saímos conversando. E ele disse: olha, eu sou desviado. Ele começou a conversar comigo. Eu vi Jesus ressuscitar um morto e tal. E ele conversando, rapaz, para mim. Olha só, não era uma coincidência essa situação, né? Aí ele me contando, eu estou desviado, deixei a casa do Senhor, e eu era um pregador, e foi falando comigo a viagem toda. E isso somou também, né? Colaborou naquela mesma noite da minha convenção. Fortaleceu, né? E a minha convenção foi assim que aconteceu, né? E assim, eu mergulhei, no dia seguinte já foi em oração, jejum, aquela coisa, sede da palavra. Fome e sede, muita carência profunda, né? E eu li a Bíblia pela primeira vez. O primeiro livro que eu li todo, completamente, de cabo a rabo, foi a Bíblia, né? E eu li num tempo recorde, em 3 meses, né? É muito pouco tempo. A Bíblia é um livro, um cara massa, tava né? com fome e sede mesmo. Fome e sede, eu devorei a Bíblia. 3 meses eu devorei a Bíblia, né? Eu falando aqui, olhando para vocês, esquecendo de olhar para as pessoas. Então foi assim que se deu a minha conversão, graças a Deus. Louvado seja Deus. Que história bacana e bonita, né? Eu sempre costumo dizer que temos que sempre olhar para o legado, para a história, né? É muito bom a gente conhecer a história, né? De cada um. Diácono Eritan, fala aí, onde é que o senhor exerce o diaconato? Eu fui separado para o ministério, um pouco, essa minha desenvoltura, minha convenção foi tão radical e tão profunda, né? A igreja era pequena, eu era 1/5 do que é hoje, né? Hoje a nossa igreja, graças a Deus, nós temos aí, eu acho que 500 membros, mais ou menos, né, Iranildo, por aí? Uns 500 membros. Na época da minha convenção, acho que não chegava nem a 100. Era uma igreja pequena, um tempo pequeno, né? Era muito pouca gente, poucos jovens, acho que muitos 5 jovens, alguma coisa assim, 10 jovens, não me lembro. Mais ou menos isso, uns 10 jovens, mais ou menos. Então, assim, eu li a Bíblia em tempo recorde, uns 3 meses, e muito jejum e muita oração, e havia uma carência, assim, de obreiro, né? O tempo, pouca gente. E já comecei a pregar, né? Aquela coisa, o novo convertido, culto de jovens, né? Eu já pregava nos cultos de jovens, novo convertido. Na época a gente era congregação de dependência, e os dirigentes eram de dependência. O pastor daqui era de dependência na época. O líder de jovem era lá de dependência, eles vinham fazer o culto de jovem aqui. E eu gostava de me ouvir, porque eu ainda tinha muita gente, falava com gíria, eu falava de um jeito bem malandro, de jeito de vagabundo de falar. Jesus é massa, né? Jesus é federal. E a igreja ria com essa minha linguagem. Essa linguagem bem carregada, assim, da vagabundagem ainda, da herança, né? Da bagagem que eu tinha trazido, que estava sendo lapidado, né? Isso, era recente, poucos meses, né? Verdade. E já um bom conhecimento. E o Wilson foi um excelente discipulador, além de me ganhar para Jesus, né? Colou numa amizade muito boa e ele é muito bom. Fez a diferença, né? Fez toda a diferença. Ele me influenciou muito, né? Tanto antes da convenção como pós-convenção, assim. A gente se tornou muito ligado, até hoje a gente é muito próximo, eu e o Wilson. E a gente conversa muito sobre a palavra, estamos juntos, a gente conversa muita coisa. E ele teve uma influência muito, muito forte, assim. É tanto que eu me percebo assim, muito parecido com ele na maneira de pensar, na maneira de ser crente. Eu me percebo, me identifico com o Wilson, assim, muito, né? Até às vezes eu defendo algum pensamento, alguém diz: você ouviu isso de Wilson. E nem foi. E nem é, sabe? O Wilson faz a tua cabeça. Até hoje os irmãos dizem isso comigo. O Wilson, ele vem e aprende essas coisas com ele. E não é. É porque a gente se parece na maneira de pensar, né? A gente se identifica muito assim. Às vezes até acontece o contrário. Ele pega de mim alguma coisa hoje, graças a Deus, né? E aí, de repente, eu fui separado para ser obreiro, para ser auxiliar, com poucos meses de fé. Professor de escola dominical. Também com 6 meses, mais ou menos, eu fui professor de escola dominical, e a minha desenvoltura foi rápida, assim, ministerialmente.
era na época que a gente se independeu, eu me converti em 93, em 94 aconteceu a independência do auto desligamento, né? O auto se desligou, independência. Exatamente, se tornou igreja independente aqui no ano de 94 com o pastor Eliezer, que vai estar domingo agora aqui, né, no culto de jovens. Culto de missões, né? Culto de missões. Ele foi o primeiro pastor, a central enviou ele para uma situação de ele ia ser missionário na Venezuela e aproveitou a ocasião, o pastor presidente, para ele fazer um estágio em Aldo Rodrigues, né? Estagiar, porque ele não tinha sido pastor ainda, ele era diácono na igreja em Pirangi, eu acho. Em Pirangi, Natal. Ele era diácono lá em Natal e tinha essa chamada missionária e estava para ir para o campo missionário e coincidiu que na mesma ocasião o alto estava se desligando de dependência, deixando de ser congregação para ser independente, né? E o pastor presidente enviou ele para cá para fazer esse estágio. E foi ele que me separou para o ministério, né? No caso não é consagração, né? Que auxiliar não é consagração, que auxiliar é separação, né? Isso. Faz a separação. E foi o pastor Eliezer que me separou. Ele disse que teve um sonho, eu era bem boy ainda, bem adolescente ainda na época, e ele me disse que me chamou para conversar, que ia me separar para o ministério, e ele disse, olha, eu tive um sonho, que eu chegava numa árvore assim, cheia de fruta, carregada de frutos, né? A árvore, e tinha uma fruta verde por fora, assim, muito verde. E eu colhi essa fruta, peguei esse fruto lá, e as pessoas em volta, olha, esse fruto é verde, esse fruto não coma não, que esse fruto é verde. E ele insistiu e disse que mordeu o fruto. Quando mordeu o fruto era maduro por dentro. A casca verde, mas por dentro estava bem maduro. Aí ele entendeu que era uma confirmação, porque ele também ficou na dúvida por eu ser muito, muito adolescente ainda. Eu era muito criança ainda. Ele entendeu que ele tinha pedido a Deus uma confirmação sobre mim, né? Teve mais 3 irmãos que foram separados comigo, mas sobre mim ele tinha essa dúvida por eu ser muito jovem, né? Muito jovem, tanto na idade e recém-convertido também. E aí ele não teve dúvida que eu estava... Como uma revelação que foi, né? Uma revelação de que, de fato, eu estava pronto para assumir o ministério, né? Aí eu fiquei muitos anos sendo auxiliar, né? Aí veio essa questão, solteiro, né? O pastor, aí passei por vários pastores, o Eliezer foi embora, aí veio o pastor Antônio Eugênio. Aí o pastor Antônio Eugênio quis me consagrar para diácono, quis me levar ao diaconato. Eu disse, não, pastor, deixa eu casar, né? Que é melhor casado e tal. Beleza, tá. O pastor Eugênio foi embora. Veio o pastor Misael, também veio com essa proposta. Pai de Fabiano, né? O pai de Fabiano, isso. Que já... De Micael e Fabiano, né? Já falecido, né? Ele também veio me falar da questão de eu sempre passar para diácono. Eu disse, não, pastor, eu não sou casado ainda, né? Então, as pessoas até questionam, por que não casa, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Eu também me faço essa pergunta também. Eu também me faço essa pergunta, né? E, sinceramente, eu não tenho essa resposta. Alguém pode dizer, você não gosta de mulher? Que não, né? Graças a Deus, eu gosto de mulher. Tá tudo certo comigo, né? Mas só que, infelizmente ou felizmente, não tem acontecido, né? Não casou não casou a questão de encontrar alguém bacana, né? Entendo. Né? E a coisa tem sido adiada por circunstâncias, a força de circunstâncias. Isso. Né? De mim mesmo, eu já era casado há muito tempo, né? Mas não aconteceu a oportunidade para isso, que eu julguei, né? Boa oportunidade para isso. Quem sabe depois desse podcast aí. Teve. Quem sabe, teve a Bolsa de São quem Paulo, sabe né? depois desse podcast aí, né? Senão... E aí o pastor dá um tempo, né? É um tempo para todas as coisas, como diz Com Salomão, certeza. né? E aí o pastor Misael também quis me levar ao diaconato, eu disse, não, pastor, também não. Depois do pastor Misael, veio o pastor Jaime Mariano, também falou comigo para levar para o diaconato. Não, pastor, deixa eu casar. Só adiante. Estava se tornando já uma desculpa, mas não era uma desculpa, porque eu temia, né, passar para diaconato sendo solteiro. Eu achava e acho ainda que é importante que o obreiro seja casado, né? É super importante esse detalhe, né? É uma coisa fundamental o obreiro, um líder, ele na igreja, ele ser um homem casado, ter sua família, ter sua esposa, ele vai ter respaldo para falar, né? Para aconselhar, enfim, né? Vai gerar credibilidade, seriedade, né? E eu também dispensei o diaconato com o pastor Jaime Mariano. Veio o pastor Raimundo, né? Raimundo o quê? Agora esqueci, pastor Raimundo. Raimundo Oliveira, né?
Aí pastor Raimundo Oliveira, eu fiquei pensando, o pastor disse, não, agora eu vou aceitar. Se o pastor Raimundo me chamar para o diaconato, eu vou aceitar, não vou dar desculpa mais, né? Vamos lá, seja como Deus quiser. Era uma chamada de Deus, né? Era uma chamada de Deus. E aí quando o pastor Raimundo falou comigo para o diaconato, beleza, pastor, top. Tá tudo certo, vamos lá, né? E aí aconteceu de eu ser diácono, e sou diácono hoje na igreja. E está servindo até hoje, né? E estou servindo até hoje. Na sede aqui na Assembleia de Deus, né? Você, exatamente. Onde exerce, né? O diaconato. É onde eu exerço o diaconato na Assembleia de Deus aqui na sede. Muito bem, bacana, né? Diácono Eritan, de onde veio a inspiração de escrever um livro? E qual o livro escrito por sua pessoa? Que inclusive a gente está com ele aqui, né? Antes a gente não falou na introdução, que estava recebendo também além de diácono, escritor, está aqui, ó, está em minhas mãos aqui, nosso diretor vai colocar na tela, ele vai nos falar, entrar agora nesse trecho aqui, falar dessa publicação, desse livro, e tem sido muito bem aceito aqui pela população aqui do Alto do Rodrigues, e eu tenho certeza que após também esse podcast, várias pessoas vão com certeza adquirir esse livro aqui do diácono Eritan. Beleza, olha só, a ideia do livro, como tudo na vida, né, como foi também a minha convenção, é uma série de fatores, né, que acontecem. Eu sempre imaginei que um dia eu escreveria um livro, desde criança, eu disse, um dia eu escrevo um livro, não sabia porquê, nem para quê, mas eu entendi que eu teria que escrever um livro um dia. Né? Isso passar na minha cabeça assim. E na minha convenção aconteceu que eu li a Bíblia de tempo recorde, devorei a Bíblia e eu não tinha o hábito de ler. Lia a Bíblia assim, o meu tio mandava ler, pedia para ler, eu lia. Mas o hábito de ler se gerou-se quando eu me converti, né? Que eu li a Bíblia em tempo recorde e os irmãos da igreja passaram a me emprestar livros, né? Os irmãos perceberam essa minha ânsia por conhecimento, essa fome, uma sede por mais conhecimento. E os irmãos traziam livro, e o Wilson mesmo tinha uma vasta biblioteca, eu li muita coisa que o Wilson me dava. O Wilson foi me passando livro, irmão Zezinho, que mora em Parnamirim, que era outro amigo nosso, morava aqui, irmão Zezinho, Iranildo conhece, né? Ele trabalhava lá na base da Petrobras e os irmãos da Petrobras prestavam livro a ele. Ele não gostava de ler, trazia para mim, para eu ler. Né? Lembrava de mim. E eu devorava livro. E isso foi, né, gerando a questão da relação com a literatura. Foi fortalecendo foi formando em mim, vamos dizer assim, um intelectual, né? Alguém que gosta de ler, né? Que lida com a letra, né, com a escrita, com a literatura, com livros. Mas até aí eu não pensava que um dia eu escreveria um livro, muito embora, né, eu sabia que eu tinha que escrever um livro um dia, né? E aí segui lendo, escrevendo para o jornal, né? Eu tenho o Deus do Impossível aí, escrevendo artigo bem elogiado, né? Percebi que tenho uma facilidade para me expressar escrevendo, até acho que me expresso melhor escrevendo do que falando, né? Eu tenho essa impressão que quando eu quero dizer uma coisa, escrevendo eu tenho facilidade para dizer qualquer coisa de forma bacana. Falando eu não sei se os ouvintes concordam, né? E aí, como foi que chegou nesse livro? Eu sou apaixonado pela cidade, por Alto do Rodrigues, né? Sou filho daqui e amo essa terra, amo esse chão. E tem uns livros sobre Alto do Rodrigues, escritos aí por um amigo Getúlio Moura, que é primo de Pedro Moura, Gilberto Freire, que é falecido, lá de Pendência também tem uns livros escritos sobre Alto do Rodrigues, mas assim, livros que eu não me satisfiz, assim, eu li, gostei, não desmerecendo, tem uma importância, tem um valor histórico importantíssimo, fundamental, mas assim, ficou em mim. Está faltando um bom livro para Alto Rodrigues, né? Estou sendo até pretencioso na maneira de falar, né? Não tem um livro ainda. Alto Rodrigues precisa de um livro, precisa que alguém escreva um livro, né? Eu fiquei com essa ideia quando eu li o livro de Getúlio Moura, que ele fala sobre essa região daqui da gente, incluindo fala mais de Macau no livro dele, e pouco fala sobre o Alto. E Gilberto Freire também, que falou de Alto Rodrigues alguma coisa também, né? Em especial sobre Joaquim Rodrigues, que é o personagem desse livro, e eles falam no livro dele sobre o coronel Joaquim Rodrigues, que foi o homem que chegou aqui nessa terra aqui, né,
formou a fazenda dele aqui, criou a família dele aqui, viveu aqui, né? Foi um líder político, foi um maioral político, um chefe político aqui da região, era um coronel, né? Na época do Império, do Segundo Império do Brasil, Dom Pedro II. E aí eu senti uma carência de que se falasse mais sobre isso. E o tempo foi passando, O desejo já estava no coração. O desejo já estava no coração, né? Alguma coisa assim. E os livros não me satisfaziam. Os livros que tinha sobre Aldo Rodrigues não me satisfaziam. Eu achava que alguém precisava escrever um livro sobre Aldo Rodrigues. Um livro que ficasse, que marcasse, né? Que servisse até de referência, alguma coisa assim. E aí no ano de 2017, agora 2017 ou 2018, eu não lembro exatamente o ano especificamente, surgiu uma brincadeira no Face, né? Diz que é do Alto, mas não lembra disso. Não sei se você recorda, Iranildo, né? Essa brincadeira, não sei se você chegou lá em Natal, isso. Sim, era uma brincadeira, tinha lá em Natal. Diz que é do Alto, mas não lembra disso. E as pessoas ficavam puxando memórias assim, concorrendo. Quem tinha memória mais antiga de alguma coisa, né? Frutas e diversas coisas, não lembra de fulano de tal, de fulano que já faleceu. Diz que é do Alto. Rio Grande do Norte, mas que não viveu isso, não acompanhou aquilo. Não conhece a praia de Ponta Negra. Alguma coisa assim, né? Lembro demais. Alguns pontos importantes aqui do Alto, né? Alguma rua interessante, algum personagem de relevância aqui na cidade. As pessoas ficavam, foi uma febre assim. Viralizou no Face, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou entrar nessa brincadeira também. E aí eu fiquei buscando assim, eu vou ganhar de todo mundo. Eu vou buscar a memória mais antiga que não tem que... Vou ganhar de todo mundo. Aí eu botei, diz que é do Alto, mas nunca vi o Coronel Joaquim Rodrigues sentado no alpendre do seu casarão, de noite, com sua esposa, Dona Ricardina, do lado, e os escravos, negros escravos, dançando capoeira na frente do casarão, né, em volta de uma fogueira. E assim, eu fiz um textozinho bacana, bonitozinho assim, desse jeito. E coloquei lá. Aí foi uma enxurrada de elogios, de comentários. Fui longe, né? Ninguém tinha ido tão longe na memória, né? Eu ganhei de todo mundo, assim. E aí, vários comentários, vários elogios. E no meio dos comentários, alguém colocou lá: escreve um livro sobre isso. Aí aquilo me tocou. Aquela palavra, escreve um livro sobre isso. Eu digo, puxa... Já tinha a chama, já tinha uma coisa, necessidade desse livro. Tinha, né? Isso. Aí eu fiquei com aquela ideia, a ideia me pescou. Eu não quero, a questão do livro é interessante. Não é a gente que escolhe o livro. Eu vi isso um dia desse, um escritor falando sobre isso, assim, que também as pessoas os artistas que produzem alguma coisa, isso não é a gente que busca a ideia é que nos acha, né? E aquela ideia me achou, me pegou mesmo. Eu me vi refém da questão. E eu passei vários dias pensando nisso, de escrever um livro. Eu disse, não vou. Um livro é muita coisa, um livro é muito extenso, né? Requer muito trabalho. Eu vou escrever um texto, eu vou ampliar esse negócio que eu escrevi no Face, eu vou tornar ele melhor, mais detalhado. Aí eu escrevi um texto maior, melhorzinho, né? Maior, mais amplo, mais detalhado. Ficou um texto assim, mais ou menos de uma página ou duas. E aí eu disse, não, pode ser mais uma coisinha. Aí comecei a me empolgar. E comecei a escrever mais, e a coisa foi ganhando página, que já não tinha condição de botar nem no Face aquilo ali, que era muito extenso. E aí o livro foi assim. Aí eu, puxa vida, vou escrever alguma coisa, mas vou escrever umas 10 páginas, eu pensei comigo, né? Vou escrever mais alguma coisa, e fui detalhando mais algum evento, puxando, e fui lendo mais sobre Joaquim Rodrigues. Aí fui lá, resolvi ir lá no casarão, lá que mora o João Balai, que mora lá. Aí pedi permissão a João Balaio para entrar. João Balaio me permitiu, nunca tinha entrado no casarão. Tinha um desejo grande de conhecer o casarão por dentro, né? Tem toda uma mística aí, todo um mito em volta do casarão. Se falava que lá tinha um quarto lá no casarão escuro, onde tinha ferro, penduricalhos assim, que o coronel punia os escravos, né? Prendia lá os escravos rebeldes, indisciplinados, eram punidos lá naquele quarto, eram presos lá no quarto, e ficavam presos a correntes, a cadeias de ferro lá. E eu queria conhecer isso aí, esse material. E aí eu fui, o casarão, e realmente o casarão é fantástico, assim, não sei se vocês já entraram lá. Né? Que inclusive, aproveitando a oportunidade aqui, Diácono Eritã, o pessoal, os turistas, o pessoal de Natal, que
vai ao litoral, a Macau, queira passar aqui no Alto Rodrigues, esse casarão ainda existe, né? Sim, o casarão está aí de pé, né? Por uma razão que ninguém sabe, 1860 ele foi construído, né? É muito tempo, dá cento, e você que é bom de matemática, 1860 para cá, tá quantos anos aí que ele está? E aí, por obra do acaso, ele está de pé, né? É uma acredito que é uma das construções mais antigas da região aqui da gente, e do Vale do Açu, de Açu para Macau. E um ponto de referência, né? É um ponto de referência histórico importante, demais. né? O velho casarão lá. Construído em 1860, as telhas são grandes, são largas. Provavelmente, com toda certeza, eu até coloquei no meu livro, construído por braço de escravos, né? A mão de obra, com certeza o coronel usou os escravos que ele possuía, né, para confeccionar aquelas telhas. Os tijolos são imensos, grande, largo, né? Isso você detalha no livro. Detalhe, tudo isso no livro aí do casarão aí, né? Então, tá lá aquela obra lá, o casarão, aliás, o enredo todinho é 163 anos aí, o carro, de 1860 para cá, 163 anos, que são quase 200 anos. Mais 200 né? anos. E o poder público precisa. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu pensei também nisso, né? Que o livro servisse para isso, para o que a população voltasse uma atenção especial para o casarão, que é uma coisa extraordinária, né? Um prédio, uma estrutura do século XIX, 1860. A população não sabe disso, né? Muita gente desconhece esse fato, passam ali pelo casarão e não dá importância, não dá nenhuma importância por não saber a história. E eu pretendia, com o meu livro, lançar luz sobre essa questão, fazer com que os olhos da população se voltassem para o casarão e o poder público também se interessasse pelo casarão. Abelardo, que é bisneto do coronel, o ex-prefeito, eu dei um livro a ele, e felizmente ele gostou do livro, se apaixonou pelo livro, né? E ele quis até me conhecer pessoalmente, eu estive na casa dele, a gente conversou bastante. Depois ele fez uma nova tiragem, ele tirou mais 100 livros, né, por conta dele, para distribuir com os parentes dele, os amigos dele. E ele disse para mim na conversa que eu tive lá, eu tive lá, ele disse: uma das coisas que eu lamento, motivado pela leitura do livro, foi não ter dado uma atenção especial ao casarão. E ele até fez uma espécie de promessa de campanha, né? Caso eu volte a ser prefeito, é uma das coisas que eu vou batalhar, é de tombar o casarão ali, e ele se vê numa condição de que não fique como museu, fique como patrimônio, um patrimônio para visitação, isso, né? Para a população conhecer, aluno, enfim, né? De visitação. Disse ele que caso você fui prefeito já 6 vezes, ele retorna à prefeitura pela 7ª vez, ele disse que se interessar por esse caso, lamenta ter sido prefeito tantas vezes e não ter dado a importância, sendo ele descendente do coronel, bisneto, que é né? bisneto Realmente. do coronel Abelardo Rodrigues, que é bisneto do coronel Joaquim Rodrigues. Muito bem, que história bacana. Vamos para mais uma pergunta. E qual o tema e a proposta do livro, no geral, Diácono Eritano? O tema e a proposta do livro é a divulgação da nossa história, né? É como eu disse assim, eu queria criar um livro que fosse referência histórica, literária, da nossa formação como cidade, né? Como população. Eu queria alcançar esse objetivo. Não sei se alcancei ainda, né? O livro foi pouca tiragem, né? Teve uma boa aceitação. Muita gente leu, muita gente gostou. O próprio Abelardo leu. Eu distribuí para ex-prefeito, vereadores, né? Pessoas assim de relevância social. Aqui professores, blogueiros, muita gente assim, pessoas de uma certa influência assim foram receber o livro. É bem verdade que a gente tem uma dificuldade, o brasileiro não gosta de ler, né? É uma cultura infeliz, né? E poucos dessas pessoas que eu distribuí o livro chegaram a ler. E a proposta do livro é essa: tornar o Alto uma cidade com uma história, com uma cara, né? É muito importante você ter uma história, né? Isso. E a gente também tem essa fraqueza assim, cultural. A gente não resiste à nossa história, né? A história do Brasil, por exemplo, pouco se sabe. Verdade. A maioria da população não conhece a história do Brasil, né? E a gente vive dessa forma. E aí, muito menos ainda do Estado, muito menos ainda da nossa cidade. Então eu pretendia, a proposta do livro é tornar essa história conhecida. Porque o casarão foi construído
no século XIX, 1860, né? Tá lá o monumento construído ali, todo mundo passa, ignora, desconhece isso aí, mas ele foi de uma época do segundo reinado, do imperador Dom Pedro II, né? Era a política que regia isso aqui, era o império, o Brasil imperial, né? Então esse contexto antigo, e tinha escravo, e o coronel tinha escravos, olha só, né? Quer dizer, esse Aldo Rodrigues existiu, esse Aldo Rodrigues é um fato, e infelizmente desconhecido, né? A população não sabe disso, desconhece completamente isso aí. Então eu pretendia e pretendo, com o meu livro, conseguir puxar essa história, né, para gerações atuais e futuras. As pessoas saberem que teve um coronel, esse homem era escravagista, né? Hoje ter escravo é uma coisa absurda na nossa contemporaneidade, né? Na nossa concepção contemporânea, isso aqui é um crime, e né? O Brasil cometeu um crime por 300 anos. Né, escravizando o ser humano, traziam da África, do continente africano, por 300 anos, uma mancha na história brasileira, né? E esse homem viveu nesse contexto histórico, né? Ele foi apenas um cidadão da sua época, ele não estava fazendo nada diferente de ninguém da sua época. Ele era rico, era poderoso, era branco, era descendente de português, de europeu, né? Era de uma classe privilegiada, e também teve escravo, né? Também teve homens e mulheres aqui negros, escravos dele, que se viam a ele, que trabalhavam para ele. Era natural da época, né? Era natural da época, né? Eu até coloquei isso no livro, e um colega meu, um amigo meu, que fez o prefácio do livro, ele disse: você poderia pegar mais leve nessa questão, né? Que hoje é muito questionada. A questão de você chamar alguém de negro, né? Verdade. Do racismo, né? Hoje o contexto está muito delicado, né? Mas o negro era visto como um bicho na época, como um animal de carga, como uma máquina, um cavalo, um jumento que se comprava. Era comprado ser humano negro, comprava, pagava por um homem daquele, um valor extraordinário, caro, né? E aquele homem, enquanto ele tinha saúde, ele ia produzir para aquele seu senhor, trabalhar para ele, durante toda a sua vida útil, toda a sua vida produtiva, para servir aquele senhor que pagou por ele. Esse Aldo Rodrigues existiu, né? Não, a gente escuta no livro lê no livro de história, escuta falar, mas foi assim também Aldo Rodrigues também, né? Teve um coronel rico, poderoso, branco, escravagista. E a proposta do livro é essa daí, né? Muito bem, iremos ao intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna. Nosso diretor Nildo, vamos tomar uma água, Eritan. Voltamos com o nosso podcast Viver para Cristo aqui pela CMA TV aqui no Alto do Rodrigues. E o convidado hoje da noite é o diácono Eritan, ele também que é escritor. Continuando aqui o bloco de perguntas. Diácono Eritan, qual o público-alvo a ser alcançado pelo livro? Olha só. Eu pretendo, eu acho que todo escritor pretende, né? Já pretendendo, me colocando como um escritor, e de fato, né, me tornei, escrevi um livro, é um escritor, né? O título vai acompanhar isso aí. Eu pretendo alcançar toda a classe de pessoas, né? Desde da criança ao idoso, né? Mas, assim, especificamente, eu queria e quero alcançar o público jovem, assim. E como eu falei, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de ler, né? O brasileiro não lê, essa é a realidade. E né? pelo livro também ser histórico, né? Trazer a história, né? Também por isso, por a questão de ser um livro de história, né? Normalmente as pessoas que associam o livro a uma coisa chata. Esse é um sentimento do brasileiro, de que o livro é uma coisa chata. As pessoas até dizem, quando eu começo a ler, me dá um sono, né? Isso é muito comum de ouvir nas pessoas isso aí, né? Eu começo a ler um negócio, já me dá um sono, né? Não tenho paciência, eu não suporto. Então é um desafio de todo escritor escrever um livro que agrade, né? Que faça com que as pessoas queiram ler e leiam. E eu senti isso, assim, eu distribuí meu livro aí para muitas pessoas e poucos leram, poucos que receberam o livro foi que leram. E eu queria alcançar o público jovem, assim, eu procurei ter uma linguagem bem acessível. É claro que
no livro, como é um épico, é um livro que eu pretendi contextualizá-lo no século XIX, ele é todo contextualizado no século XIX. Foi a época que o coronel viveu. O coronel nasce em 1827, ele falece no início do século XX, 1904. Quer dizer, ele vive 99% do tempo dele no século XIX. Então, todo o contexto dele é aquele contexto histórico do século XIX. Então, eu procurei, como disse meu amigo Benedito, que fez o prefácio, ele disse uma coisa interessante que me encheu a bola. Ele disse, você conseguiu viajar na máquina do tempo, ele disse. Porque ele disse que eu consegui estar lá no século XIX, escrever coisas do século XIX, né? Essa foi a minha intenção, né? E foi muita pesquisa, foi 3 anos escrevendo o livro, né? A maior parte do livro foi escrito no período da pandemia. Eu estava desempregado, coincidiu que eu estava desempregado, e a gente ficou recluso, né, devido à pandemia. Eu não saía de casa, e foi aí, comecei a escrever mais ou menos em 2018, terminei ele em 2020, 2021. Que levou toda uma burocracia para ser publicado, levou bem mais de um ano pela Secretaria de Cultura, né? Tem toda uma burocracia, coisa muito morosa, a coisa pública não flui, né? Não acontece numa velocidade que a gente deseja. E aí levei uns 3 anos escrevendo esse livro, foi 3 anos, lendo muito. Eu tive que ler muita literatura do século XIX, escritores locais, escritores regionais, escritores nordestinos em especial. Eu tive que ler muito livro do século XIX, ou do início do século XX, né, tentando contextualizar ao máximo minha pesquisa, né, me prendendo o máximo do século XIX, que era o que eu pretendia alcançar. E na preocupação de que não fosse um livro chato de ser lido, fosse um livro gostoso, um livro de uma leitura leve, uma leitura saborosa. Também apelado para o ex-prefeito, ele disse, mas seu livro é tão bom, ele me contando, né? Ele disse que começou a ler de noite e entrou pela madrugada, não conseguia largar o livro. Isso, para um escritor ver um negócio desse, é sinal de que o livro ficou muito bom, né? Ele leu em 2 momentos. Ele diz, eu li em 2 momentos. Eu li numa parte e depois eu peguei e fui já pela madrugada, não conseguia parar de ler o seu livro. Bisneto, né? Com certeza. Ele se interessou muito mais, né? Se encantou-se muito mais. A história que nem sempre é passada, né? Com detalhes, né? Isso, exatamente. Então, o público do meu desejo assim, de alcançar, o jovem, o adolescente, né, que procura, até teve pessoas novas que leram o livro e gostou muito, se apaixonou, né? Mas, no geral, eu quero que todo mundo, toda a população chegue a ler, né? Beleza, não porque fui eu que escrevi, mas porque eu acho que ficou muito bom. Acho que ficou um livro muito bom, que deve se tornar assim, uma referência histórica, né, didática, e pretendo que isso aconteça. É isso aí. Muito bem. E Diácono Eridão, nos fala aí como foi a sua experiência de ter escrito esse livro. É uma experiência fantástica. Escrever um livro, tanto que eu estava pensando um dia desse, assim, quando eu acabei o livro foi publicado, eu me senti numa solidão muito grande, assim, num vácuo, me faltando assim uma coisa. E foi 3 anos, você é tipo um relacionamento. Foram 3 anos assim, mergulhado em pesquisa, em leitura, escrevendo. Eu estava na igreja, no culto assim, e eu ficava o livro processando na minha cabeça, ansioso para terminar o culto, para chegar em casa, para dar continuidade a alguma coisa. E naquilo vinha as ideias, na hora do culto vinha ideia sobre coisa, ou de algum material que eu precisava ler. Era o tempo todo assim, passava ali na Praça Joaquim Rodrigues, onde tem o busto do coronel, né? Você deve conhecer ali o busto do coronel. Eu passava lá, era uma coisa assim, uma relação com o coronel, me apaixonei pelo coronel, eu queria ir na praça, eu passasse ali, eu tinha que passar de frente, olhar para o busto, como se fosse ele uma pessoa viva, que pudesse me dar resposta para alguma coisa. Quer dizer, foi uma experiência fantástica, assim, foi gostosa, assim. Uma experiência, amanhecia, dormia na ansiedade para ler mais alguma coisa, para escrever mais alguma coisa. É uma experiência extraordinária de escrever um livro. É tanto que depois que eu distribuí o livro, aí veio gente, escreve sobre isso, escreve. Eu disse, não é assim, a coisa não é assim. É como você diz, namore fulano, né? Case com Beltrano, não é assim, as coisas não são assim, né? A coisa tem que pegar você, né? Como eu disse. Tem que existir a química, como diz assim. Então rolou uma química entre mim e o coronel. Me apaixonei pelo coronel. Eu pensava no coronel Joaquim Rodrigues. De noite. Eu ia dormir pensando no coronel. Eu acordava pensando no coronel, assim.
E aí, qualquer livro que eu fosse ler era pensando no coronel, assim, a coisa agregar para pesquisa, para acrescentar mais a literatura relacionada ao coronel Joaquim Rodrigues. Eu lembro, você falando esses detalhes em busca de conhecer mais e mais, eu lembro do evangelista Lucas, né? Quando, com muito detalhe, né, o Evangelho do Senhor Jesus, quando escreveu Lucas, né, ele detalha muito bem, então extrai coisas que outros evangelistas não conseguiram extrair, né? Vamos para mais uma pergunta. E qual o conselho que você dá para quem não gosta de ler, mas gostaria de ler? Ótimo, é um desafio grande, repito, né, o brasileiro não lê, né, e a realidade aí é uma das razões do atraso brasileiro, da gente não ser um país desenvolvido, é justamente a questão da educação, que é um ponto fundamental, essencial numa nação, num povo, é a questão da educação, né? O Japão revolucionou-se aí em 50 anos, ou muito menos de 50 anos. O Japão terminou a Segunda Guerra Mundial arrasado, destruído. O Japão inventou de se aliar com a Alemanha, com a Itália na guerra, né? Formaram o trio do mal lá, o eixo do mal, que era a Alemanha, Itália e Japão. E os Estados Unidos bombardeou o Japão, né? Destruiu completamente o Japão saiu arrasado, falido. Mas eles investiram em educação e se levantaram, né? E o Japão hoje está entre as 5 maiores economias do mundo, né? Desenvolveu sua tecnologia, sua ciência, né? E os níveis sociais evoluíram no Japão, justamente nessa questão da educação. E o Brasil é muito atrasado em muitas questões, justamente por não ser um país voltado para a educação. A educação transforma. Comigo mesmo, na convenção me transformou, Jesus me transformou, o Evangelho me transformou. E a questão da leitura, né, que eu li muito, isso me ajudou demais. Traz um leque grande de conhecimento. Leque grande de conhecimento. A ignorância, né? Eu vou até confessar uma coisa, Medeiros, aqui. Eu, no ensino médio, terminando o ensino médio, eu fazia a professora fizesse um ditado de 10 palavras, eu errava 8. Eu ficava constrangido, com vergonha. Como é que eu, fazendo ensino médio, terminando o ensino grau, que era a época chamava segundo grau, um ditado de 10 palavras, eu errava 8 palavras. E isso é o retrato, a realidade da maioria dos brasileiros. Escreve errado, não sabe escrever, fala errado, justamente porque não lê, não estuda, né? O estudo tem esse poder, né, de preparar o indivíduo melhor para a vida, né? E o conselho é ler, procurar ler, né? Tentar ler alguma coisa. Comece lendo alguma coisa que lhe interesse, algum assunto, nem que seja uma revista de fofoca. E geralmente as pessoas gostam muito de fofoca, né? Qual é o ator que casou com quem, separou de quem, né? Tem revista de fofoca. Procure ler, nem que seja revista de fofoca, para mim, para começar, para ter um ponto inicial assim. É claro que a Bíblia é uma literatura muito elevada, né? Muito difícil até, é uma linguagem muito culta a Bíblia tem, e muita gente tem dificuldade de ler a Bíblia justamente por essa... Primeiro porque não é um livro da nossa cultura, é um livro de uma outra cultura, é uma cultura antiga, né? Foi traduzido para a nossa língua e a tradução não é perfeita. Nenhuma tradução é perfeita, ela é mais ou menos uma adaptação, né? Tanto que está sempre sendo relançada uma nova versão da Bíblia, tentando aproximar o máximo dos originais, do hebraico e do grego, que a Bíblia foi escrita originalmente. Mas o conselho que eu dou e deixo é procure ler, pessoal, né? A leitura é fundamental para transformar a vida do indivíduo, né? Nós criticamos os políticos, mas o interessante somos nós que colocamos ele lá, né? Verdade. Não temos nem razão para questionar um político. Não há razão. O brasileiro não pode questionar os políticos que tem, porque somos nós que os escolhemos lá. Verdade. E escolhemos errado, votamos mal, porque não temos um preparo, né? um preparo de conhecimento, uma visão crítica das coisas, né? A gente se deixa levar pelo sensacionalismo. Então, hoje está um maior problema hoje é a questão da fake news aí, que na rede social, na internet é lançado. As pessoas pegam a informação, não consultam, não checam o fundamento daquela informação, recebe aquela informação e repassa aquela informação.
Quer dizer, isso é um problema sério, isso atrasa, né? Isso afeta o nosso desenvolvimento. O Brasil é um país que precisa avançar, né? E aquela história, o Brasil é um país de futuro, isso essa é uma história muito antiga. É verdade. Esse futuro nunca acontece, esse futuro nunca chega pra gente, né? Vai lá. Muito bem. Qual o conselho que você dá para quem também gostaria de publicar um livro? É começar, né? As pessoas chegam para mim, escreve sobre tal tema, aí eu digo, por que você não escreve? Você próprio, né? Por que você próprio não se, né? Não se arrisca, não tenta fazer o seu livro? As pessoas não se acham capazes. Você olham para mim, rapaz, escrever um livro deve ser muito difícil, né? Deve ser um negócio muito complicado. Eu acho que eu nunca vou conseguir. A gente tem uma ideia assim da gente, a gente se subestima, todo mundo se subestima. Quando você tenta fazer alguma coisa que você nunca fez, você até se surpreende. Puxa, eu não sabia que era capaz. Eu não imaginava que ia conseguir isso. A ficha às vezes não cai em mim ainda. Eu escrevi um livro, né? Fica às vezes a ficha bate assim. Escrevi um livro. É isso aí, porque eu tive a iniciativa de querer fazer o livro. Então a questão está muito no querer, né? Também. Isso é muito fundamental. O indivíduo focar. Você quer ser um médico? Já é meio caminho andado quando você pretende ser médico. Eu quero ser um médico, isso já é parte do caminho percorrido. Você nunca vai ser nada se você não quiser, né? Verdade. Não tem como você chegar lá, né? Quando você tem querer, quando você tem a vontade, você foca naquilo ali, você persegue aquele objetivo, você vai longe, né? A probabilidade de você alcançar aquele objetivo é enorme. Então é a mesma coisa para quem pretende escrever um livro, é começar a escrever, nem que seja de poesia, né? Se você gosta de poesia, versos, poemas, é isso aí, contar uma história de alguém, de alguma coisa, né? Escreve uma coisa pouca, vai escrevendo. Bacana, natureza, amor. Também, né? Hoje nós estamos numa época digital, tudo é virtual, tudo é digital. A questão realmente do livro em si, impresso assim, está fadado a desaparecer. Né? Hoje está tudo digitalizado, né? É um desafio. Dificulta também. Ainda mais, né? Dificulta muito mais ainda, né? É isso aí. Encerramos o quadro de pergunta, né? Nosso diretor até que está dando aqui uma recomendação, né, para os leitores. Ele está falando que realmente a leitura folheada é diferenciada e realmente é incomparável. Não podemos perder de maneira nenhuma esse método da leitura, né, folheando. Terminamos nosso bloco de perguntas. Eu queria que o diácono Eritano deixasse uma reflexão da parte do nosso Deus. Eu tenho certeza que o auxílio do Espírito Santo foi fundamental para tudo que ele falou, testemunhou nessa noite aqui no nosso podcast. Ele que exerce o diaconato, ele que também teve com certeza o auxílio do Espírito Santo para a publicação deste livro. Eu queria que ele deixasse uma reflexão da parte do nosso Deus aí para o nosso amigo internauta. Eritano, vamos fechar o programa com a reflexão aí em nome de Jesus. Beleza. Eu quero ler aqui Filipenses 4, verso 6, que é uma questão que eu tenho pensado muito ultimamente e está se tornando assim essencial na minha vida, que é a questão da oração. Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. A oração, assim, é fundamental. É uma coisa que todo crente sabe, né? Todo cristão sabe da importância da oração. Muito embora saiba e fala sobre a importância da oração de modo teórico, assim. As pessoas falam, a oração é fundamental, mas se a gente prestar atenção, pouco se ora. Então tem uma contradição aí, né? Com a boca as pessoas dizem, a oração é tudo, nós temos que orar, mas se a gente for mesmo ver, a gente mesmo olhar para nosso tempo de oração, a gente dedica muito pouco tempo de oração, né? Essa é uma realidade, assim. A gente ora muito pouco, mas falamos da importância, falamos demais sobre a oração. Se prega muito sobre a oração, se ensina sobre a oração e no final das contas se ora muito pouco. Então eu estou assim vivendo uma época, uma fase que tenho orado mais, assim. Contribuí porque eu estou desempregado, né? Meus pais faleceram recentemente, ainda solteiro,
Quer dizer, várias situações, né, tem me levado a orar, né? Eu tenho tido um tempo maior de oração, eu tenho me dedicado um tempo maior à oração, dado as necessidades pessoais e disponibilidade de tempo, etc. Assim, eu tenho percebido assim, a importância da oração para o crente, para o ser humano, né? Na prática. Na prática. Orar é falar com Deus. E nós temos num contexto de tempo assim, de ansiedade, de depressão, né? As pessoas com problemas assim. Todos nós temos problemas, todos nós temos questões, todos nós temos necessidades mais diversas. E as pessoas assim estão muito estressadas, muito ansiosas, pessoas que não dormem, que têm insônia, pessoas depressivas, que tomam medicação para depressão, para ansiedade. E aí uma ferramenta importante, e o texto diz aqui: não andeis ansiosos ou preocupados com coisa alguma. A Bíblia diz, como é só, com coisa nenhuma. Quer dizer, as preocupações da vida é um fardo desnecessário ser carregado. Jesus diz: traga para mim, me entrega essa sua preocupação, traga para mim que eu resolvo esse negócio para você. Mas as pessoas não acreditam nisso e querem enfrentar suas batalhas sozinhos, querem lutar suas lutas sozinhos, né? Enfrentam suas coisas, até conversam com amigos, desabafam com amiga, se abre, conta seus problemas, senta até um certo alívio no momento que está falando, está conversando, ali chora, mas não resolve, porque o amigo é outro carente, a amiga é outra carente, que também tem seus problemas também, e que também precisa resolver os seus negócios. Verdade. E aí as pessoas precisam entender que precisam orar, conversar com Deus, né? Quem tem um quarto, a Bíblia diz, Jesus disse, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, sozinho no secreto, converse com o Pai, que o Pai vai te recompensar. Então, a palavra que eu deixo agora para o ouvinte é essa questão, a questão da oração. Colocar em prática. Converse, ore a Deus 5 minutos. Né? Você que não tem o hábito de orar, comece orando 5 minutos. Um tempo depois, aumente esse tempo para 10 minutos. Tempo depois, aumente para 20 minutos, para 25, para meia hora. E essas questões que lhe preocupam, se você está desempregado, peça a Deus isso, apresente a Deus a sua necessidade. Se você tem problema de enfermidade, parece até programa de Universal aqui, né? Se você tem problema de enfermidade, não dorme de noite, né? Aqueles bispos da Universal. Mas assim, a oração, gente, ela resolve. A oração, ela funciona, né? Ela é uma medicação saudável, né? Para trazer paz, para trazer tranquilidade, para dar segurança, aquela pacificação do coração, aquela certeza, aquela esperança boa que o ser humano precisa. Que é uma coisa que está escassa, é a questão da esperança, né? Muitas pessoas desesperançadas, desesperadas, sem saber o que fazer, né? Com a vida, com o desafio que tem aí, e não sabe para onde correr, a quem pode lhe socorrer, e Deus pode lhe socorrer. Jesus, né? Ele vem a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é uma promessa dessa. E esse caminho é a oração, né? As pessoas conversam seus problemas com todo mundo e esquecem de conversar com quem pode resolver. E quem pode resolver os seus problemas é o Senhor, é Deus, né? Tá dando som já, Iranildo? Beleza. Tá aí, que bela reflexão a respeito da oração. A gente vai encerrar aí com oração. Eu disse outro dia, uma criança que estava dormindo muito tarde e por causa do celular, né? E aí eu disse, o celular está te assaltando, está roubando o teu sono. E realmente essa palavra aqui, essa reflexão a respeito da oração, temos que ter muito cuidado com aquilo que tem realmente tirado esse tempo, né? Quantas vezes a gente estamos sendo assaltados de verdade por algo, né? E muitas vezes vã. E aí o diácono Eritano deixa essa recomendação, essa exortação, recebe como exortação para nossas vidas, porque a oração ela pode muito, ela em seus efeitos. Então fica aí
a recomendação do diácono Eritan. E a gente vai encerrar o programa com oração, orando pela sua vida. Você que está nessa situação aí, com sentimento de ansiedade, de depressão, fique tranquilo, foi dada a receita aqui, é lançar sobre Cristo, sobre Jesus. Ele, tenho certeza que está sobre a tua vida, sobre a minha vida, vai tomar sobre si, e o jugo dele é suave, seu fardo é leve. Eu tenho certeza que o Senhor chegará com restauração na tua vida, se tu crer nessa noite. E a Claritan, em nome de Jesus, fazendo essa oração, abençoando essas vidas que estão do outro lado da tela. E eu creio que, em nome de Jesus, após esse podcast, após essa reflexão, iremos exercer mais a oração, a conversa, o diálogo com Deus. Já com Eritan orando em nome de Jesus. Beleza, vamos lá. Querido Deus e Pai, santo, santo, obrigado, Senhor, por esse instante, por este momento. Pedimos a tua bênção sobre este que nos assiste, sobre este que nos escuta. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Foi providencial, Senhor, a nossa vida, sentimento, a nossa vinda até aqui, certamente. Com ansiedade, tudo aquilo que falamos, chega com a tua cura, que possa Pai, na ter mente, utilidade, Pai, possa ser instrumento de graça, Senhor, a tua cura de física, sabedoria, de direção, nos restaura, nos renova, nos aviva pelo poder para da tua aqueles palavra, que nos escutam, Deus. Senhor, seja agora, nesse momento, seja posteriormente, aquele que vai ver e assistir o vídeo posteriormente, seja em que momento Levanta aconteça, o caído, Pai. que a tua bênção aconteça, Renova as Deus, forças do cansado, que a porta Deus. da graça, que a janela da graça se escancare e que o céu Profetizando desça, vida e Senhor, vida em o abundância, teu amor Pai, sobre a aconteça vida do teu povo. e que as vidas sejam abençoadas. Nos dar uma noite tranquila, Senhor, dar-nos sono, aqueles que não estão conseguindo dormir, que possam dormir. Chega com a tua paz, que aquele excede está com todo o coração entendimento, aflito, que Senhor. tenha paz, Chega que restaurando. receba a tua paz. Tu és o príncipe da paz. E aquele que está sobrecarregado, ansioso, depressivo, que ele possa, Senhor, entregar esta carga a ti, que pode resolver. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, tá feito. Diácono Eritan, considerações finais. Iremos já encerrar mais um podcast, Viver para Cristo. Suas considerações finais, por gentileza. E desde já queremos agradecer em nome do nosso diretor Iranildo, em nome de toda a família CMA TV, pela sua presença e ter atendido nosso convite para participar desse podcast. Eu tenho que agradecer, né? Fiquei muito feliz, gostei de ter vindo aqui. Não conheci o estudo do amigo Iranildo, irmão Iranildo. Bacana, trabalho bacana. Medeiros, que nos conquistou, não foi, Iranildo? Chegou aqui na nossa cidade. Não conquistou só Raquel, conquistou a igreja todinha, né? Eu que agradeço pelo carinho de vocês. Né? Tem feito um excelente trabalho, a gente até admira o trabalho dele, de longe, assim, fica observando, tem orado por ele. Amém, obrigado. Eu disse a ele próprio que eu tenho orado, e tenho orado mesmo, assim. E eu estou muito feliz e gostei muito de ter estado aqui, de tudo que aconteceu. Para mim foi uma honra, foi um presente, foi uma dádiva, me acrescentou muito. Também foi falado para mim, embora eu falei, mas também teve coisa que eu gostei de ter ouvido aqui. Então é só gratidão, graças a Deus. Muito obrigado. Tá aí as considerações finais de Diácono Eritan, que foi nosso convidado especial do nosso podcast Viver para Cristo. Queremos ficar por aqui e até segunda-feira. Segunda-feira vai estar conosco aqui no nosso podcast o adorador, cantor Valdeângelo. E você já fica aí ligadinho, já põe na sua agenda, tá bom? Você que pode assistir depois na reprise aí esse programa, esse podcast com o Diácono Eritan. Sexta-feira às 10 horas vai ser retransmitido, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus venha te abençoar e te guardar, te dar uma noite maravilhosa, um sono reparador. Deus abençoe e te guarde. Até segunda-feira.